Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Evolução Correta, onde a gente fala sobre as linhas evolutivas mais coerentes para todos os Digimons. Dessa vez se preparem porque essa linha evolutiva é bem grande. É um Digimon, inclusive, eu acho que muitas pessoas estavam pedindo para que eu fizesse uma evolução correta para ele. Então vai ser incrível estar mostrando todas as evoluções mais legais para ele, com certeza. Então, por enquanto, já deixa um like aí, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vamos começar? Vambora! Essa linha evolutiva, assim como todas as outras, ou a maioria de todas as outras, vai começar também de uma Digitama, um ovo de Digimon. Quando ele chocar dentro dele, a gente vai ter um Digimon de nível em treinamento 1 que vai aparecer para vocês aí. Ele é o Sunamon, então vai aparecer uma imagem com os dois para vocês. Ele é aquele que está aparecendo ali atrás, galera. Sunamon é um Digimon do nível em treinamento 1, que tem um corpo meio parecido com um slime, mas é completamente feito de areia. Então tá no nome dele, né? Sunamon, monstro de areia, bem simples, bem básico. Ele é um Digimon de nível em treinamento bem recente, ele foi criado para essa linha evolutiva, vocês já devem estar até percebendo isso com certeza. Indo para a descrição dele agora então. É dito, como eu disse, que ele é um Slime Digimon, cujo corpo é feito de areia. Apesar de ser um Digimon ainda na fase em treinamento, tem uma personalidade agressiva e é bastante territorial, então bem interessante isso, né? Para um Digimon fraco, ele ainda protege territórios e tudo mais. Tem um corpo que se desfaz como areia ou, inversamente, também consegue endurecer como barro à vontade. Ele muda a estrutura do corpo dele de certa forma, que é bem legal. Mas a parte da chupeta dele, que ele sempre leva na boca, nunca muda de forma. Então você sabe onde ele está, não importa a forma que ele tome. Então é bem interessante, né? Se abordado por um inimigo, se o inimigo estiver perto dele, estiver atacando ele e tudo mais, ele os ameaça com uma grande quantidade de areia. E areia é complicado, né? Mesmo para um Digimon fraquinho assim, se cair areia nos olhos, por exemplo, é uma coisa bem ruim, com certeza vai ajudar ele a fugir, a escapar de situações. Então, galera, esse foi o Sunamon, e agora quando ele ficar vivo, mais um tempinho no mundo digital, ele vai chegar no seu próximo nível. Chegando então a um Goromon que já está aparecendo para vocês aí, esse é o nível em treinamento 2 dessa linha evolutiva e já dá para vocês notarem que ele começa a ficar bem parecido com o Digimon principal dessa linha evolutiva, né? Mas o corpo dele completamente feito de pedra, ele tem uma boca bem grande, parece que o olho dele está na boca, já vou explicar isso para vocês. O nome dele, Goromon, vai ser bem semelhante ao nome de alguns personagens da série Zelda. Se você já jogou algum Zelda, você deve saber do que eu tô falando. Tem uns personagens lá chamados Gorons. E tanto o Goromon quanto os Gorons têm esse nome graças a uma onomatopeia em japonês que se pronuncia Goron Goron, que é para quando pedras estão rolando uma ladeira, uma montanha. Então faz sentido, né? Eles rolam, eles são parecidos com pedras, bem legal com certeza. Então a gente vai para a descrição dele agora, a parte mais importante. É dito que ele é um Digimon que está crescendo e quando ele cresce bastante, ele vai comendo muitas rochas, né? E só que o seu sistema digestivo ainda não está totalmente desenvolvido. Então o que ele faz? Ele armazena grandes quantidades dessas rochas em volta do corpo dele. Dá pra você ver que o corpo dele é coberto por pedra, né, basicamente. E daí, à medida que ele vai vivendo e crescendo, ele vai se alimentando dessas rochas lentamente. E daí é dito que ele se alimenta através da boca onde fica o olho dele. Então quando ele está comendo, ele fica cego, ele não consegue ver, porque a comida, as pedras entram pelo mesmo lugar que ele enxerga. Então deve ser bem complicado, né? Inclusive, o ataque principal dele, ainda no nível em treinamento, é chamado Bafo de Pedra, onde ele solta, ele cospe pedras da boca dele, onde fica o olho dele, na direção dos oponentes, para que ele fuja, né? Nesse nível bem complicado para ele lutar ainda. Mas então, galera, esse foi o Goromon. E quando ele sobreviver tempo suficiente no mundo digital, finalmente a gente vai pro pilar desse vídeo. Chegando finalmente então ao Digimon Pedra mais conhecido do mundo digital, o Gotsumon, que já está aparecendo para vocês aí. Então bem interessante, né? Muitas pessoas gostam muito desse Digimon. E ele parece um ser feito de pedra, um monstrinho feito de pedra, né? Bem parecido com o nível em treinamento 2, como eu disse pra vocês. Já um Digimon extremamente antigo e conhecido da franquia Digimon, com certeza. Gotsumon, esse nome dele, galera, vem de Gotsui. Gotsui significa algo muito forte, muito resistente, duro como pedra.
então faz todo sentido que seja assim para ele, é um nome muito legal para esse Digimon com certeza. E agora indo para a descrição dele, é dito lá que ele é um Digimon revestido por informações de minérios diferentes. Então bem interessante isso, dependendo do campo onde ele estiver, o lugar onde ele viver, o corpo dele fica um pouquinho diferente graças aos minérios que existem naquele lugar, bem legal, né? É dito que ele tem uma personalidade maliciosa e ao mesmo tempo alegre. Então ele meio que se comporta como um valentão a maioria das vezes. Ele anda por aí querendo enfrentar os outros, provocar os outros, às vezes como um líder de uma pequena gangue de Digimons ali do mesmo nível que ele. Sempre ou quase sempre que aparecem Digimons assim, eles agem dessa forma. Mas eles gostam bastante de se divertir. A gente vê isso, por exemplo, lá em Digimon Adventure, né? E por aí vai. Então é dito que ele tem essas informações de pedra no corpo dele e que dependendo de onde ele viver, ele acaba passando por evoluções diferentes graças a esses minérios diferentes que compõem o corpo dele. Isso é bem legal, porque com certeza ele tem bastante evoluções, né? Vocês vão ver isso já. E daí é dito que às vezes ele fica enraivecido porque ele é um pouco egoísta com as coisas. E quando ele tá com muita raiva, é quase como uma erupção vulcânica. E ele fica com raiva e começa a bater nas coisas, quase imparável. Então bem interessante aí, né? Esse então, galera, foi o Gotsumon. E agora que todo mundo conhece ele um pouquinho melhor, vamos para as evoluções dele. Chegando então ao nível adulto de evolução, a gente vai ter 5 Digimons aqui. Os 5 vão aparecer ao mesmo tempo para vocês aí, galera. Mas eu vou estar falando um pouquinho de um por um para vocês. Começando pelo da ponta esquerda de cima, a gente vai ter um Aicemon. Então, bem simples, né? A gente saiu do Digimon Pedra, a gente foi pro Digimon de Gelo. E é bem interessante, porque ele é exatamente igual ao Gotsumon. Às vezes, ele fica só um pouco maior em estatura, né? Mas é a mesma coisa, o mesmo design, e é isso daí. E o nome dele reflete também de uma maneira bem simples, é o monstro de gelo. E daí indo para a descrição dele é legal, porque é dito que ele é completamente feito de gelo, e daí confunde-se se ele é mesmo uma evolução para o Gotsumon ou se é apenas uma mutação, uma variação do Gotsumon. Mas não, galera, ele é uma evolução mesmo, ele sempre foi colocado como uma evolução, inclusive em jogos e tudo mais. Acho que até nas temporadas do anime, em algumas histórias de Digimon, a gente já viu isso acontecendo. Então o Gotsumon é bem conhecido, bem famoso por isso, por ter evoluções que são exatamente iguais a ele, porém feitas de um material diferente. Então bem interessante, esse é o Aicemon, ele vai usar ataques de gelo agora, em vez de ataques de pedra. Vamos pro próximo então. Temos em segundo lugar o Tsuchidarumon, que já está aparecendo para vocês aí. Ele também já foi conhecido pelo nome Mudfrigimon. É basicamente uma versão um pouco diferente do Frigimon, que é um Digimon boneco de neve. Nesse caso, ele é um Digimon boneco de terra, ou boneco de barro. O nome dele significa exatamente isso. Quando a gente vai para a descrição dele, então, é dito que o corpo dele é quase totalmente feito por informações de terra, de minerais e coisas parecidas, né? Então, fica muito bem nessa linha evolutiva. E que ele pode ser visto também como uma mutação, uma variação do Yukidarumon, do Frigimon. Daí, eles deixam bem claro que ele tem uma personalidade bastante gentil, que é parecido com o Frigimon na maioria das vezes também. Ele odeia batalhas, mas ele luta furiosamente se por acaso ele for empurrado para uma batalha, se forçarem ele a lutar. Então, bem interessante com certeza. Esse foi o Tsuchidarumon. Vamos pro próximo. O terceiro, então, é um Babungamon, que é um Digimon bem recente, já está aparecendo para vocês aí. Ele se parece bastante com um Digimon macaco, né? Apesar dele ter várias pedras pelo corpo dele, quase como se ele vestisse elas como uma armadura, bem interessante, né? O nome dele reflete o que ele é, monstro babuíno de pedra, é um monstro macaco de pedra. Então bem interessante, ele fica muito bem nessa linha evolutiva também, meio que foi feito para uma evolutiva assim também. Indo para a descrição dele então, é dito que ele é um Digimon muito territorial, que ele constrói o seu ninho em locais que diferem em elevações, tais como penhascos ou montanhas rochosas, que é bem característico de Digimons assim com certeza. As rochas características que cobrem partes de sua pele regeneram-se e tornam-se mais duras cada vez que elas se partem ou caem do corpo dele, provavelmente em batalhas ou com o tempo, vai saber, né? Além disso, o indivíduo com as rochas mais duras dentro de uma
tropa dentro de um grupo é o chefe encarregado de seu território, ou seja, são vários babuínos de pedra vivendo num lugar, e daí tem aquele que é o chefe, que é o líder, talvez ele seja o maior, o mais forte, com as pedras que mais se partiram, se regeneraram e se tornaram as mais poderosas. Bem interessante, né? Então esse foi o Babungamon. A gente vai pro próximo. E agora a gente tem um Grotemon, que também já foi conhecido pelo nome de Grumblemon, um Digimon que apareceu bastante em Digimon Frontier. Lá ele foi um Digimon que atrapalhou bastante os escolhidos, com certeza, né? Então bem legal. Se a gente olhar pra ele, ele lembra de certa forma um Troll, de certa forma um Goblin, algo do tipo, né? A aparência que ele tem, com a armadura pesada, até o chapéuzinho na cabeça dele. O nome dele reflete as coisas que ele representa. Então, Grumblemon vem de alguém que murmura, alguém que fica reclamando e tá descontente. E Grote, de Grotemon, vem de Grotto. Grotto se refere a cavernas rochosas. E essas duas coisas são bem importantes para a descrição dele, com certeza. Vamos ver isso agora, então. Em primeiro lugar, ele é o Digimon que representa a terra dos espíritos dos 10 guerreiros lendários. Ou seja, um daqueles Digimons bem importantíssimos que vem de uma linhagem muito importante, com certeza. Ele tem várias armas e equipamentos que ele carrega com ele que são muito importantes para ele. Porque uma das partes principais desse Digimon é que ele é um artesão. Ele gosta bastante de construir coisas, principalmente de minérios, né, de terra e tudo mais, de rochas. Faz parte dele, dá pra vocês verem o quão bom ele fica nessa linha evolutiva também, né? Ele tem armaduras poderosas, um martelo extremamente poderoso também que ele usa pra estar lutando. Ele tem habilidades até para estar transformando outros Digimons ou humanos em estátuas de barro, estátuas de pedra, né? Então faz sentido, ele consegue entrar nas paredes, né? Pela pedra assim, ele anda, ele quase nada pelas rochas, o que é bem interessante também. E daí a gente fala um pouco da personalidade dele, porque é dito que ele tem uma personalidade bem difícil, bem ruim mesmo. Ele não confia em ninguém, ele não quer obedecer ninguém. Você só consegue a confiança dele se você provar pra ele que você é muito bom mesmo. E daí ele vai acabar seguindo você e te ajudando com as coisas que ele cria, com a arte dele, usando rochas e pedras, o que é bem legal. E por último, uma parte muito importante aqui, ele tem habilidades para estar criando Golemons da terra, das pedras. Golemon é um outro Digimon, a gente vai estar falando dele agora. Chegamos então ao último Digimon de nível adulto aqui, que é o Golemon, que eu acabei de mencionar, que pode ser invocado pelo Grotemon, pelo Grumblemon. Então bem interessante essa conexão aí. Ambos podem ser evolução de nível adulto do mesmo Digimon e ficam muito bons com certeza. Então o Golemon é um Digimon enorme, muito grande mesmo para esse nível, completamente feito de minerais. Parece que o corpo dele foi construído, colocaram várias pedras assim, né? Fizeram o corpo dele como um grande golem. Então o nome dele reflete isso, monstro golem, né? Bem simples. Indo para a descrição dele agora, é dito que ele é um mineral Digimon, um Digimon pedra, que foi descoberto a partir da análise digital de uma antiga maldição. Isso é muito importante, tá, galera? Aí continuando, antigos encantamentos proibidos que soletram praga, maldição e desgraça estão gravados nas costas dele. E daí é dito que ele tem esses encantamentos para proteger ele do gás que emite, que sai das costas dele. Ele tem umas partes assim bem diferentes, né? Então bem interessante. Continuando, cerca de 90% do seu corpo é composto por informações de rochas e ele sobrevive através dessas coisas, andando, se alimentando talvez de rochas e por aí vai. É um Digimon sem emoções que não tomará nenhuma medida, nenhuma ação, a não ser que seja dada uma ordem a ele. Tudo isso, se vocês prestarem atenção, se conecta com ele sendo um Digimon que muitas vezes é invocado por outros, como o próprio Grumblemon ou Grotemon. Então bem interessante, né? Ele pode sim ser uma evolução, um Digimon por si só, mas ele também pode ser um Digimon que nasce dessa invocação. E por isso ele tem essas escritas no corpo dele, ele se move dessa maneira, só obedece ordens. Muito incrível, com certeza. E agora que a gente já sabe um pouco sobre todos os Digimons do nível adulto aí, a gente vai para quando eles alcançam o seu próximo nível, a gente vai para o nível perfeito. Estamos então no nível perfeito e aqui a gente vai ter 4 Digimons diferentes. Eles vão aparecer para vocês aí, mas eu vou falar de um por um com vocês. Começando pelo da esquerda, a gente tem o Insekimon, também conhecido como Meteormon. É mais uma variação do Gotsumon, que na realidade
é uma evolução. E esses nomes Insectmon ou Meteormon significam a mesma coisa, é o monstro meteoro ou monstro meteorito. E o corpo dele agora é feito disso. Esse Digimon já apareceu com duas cores, pessoal. Às vezes ele é bem branco, mais branco até do que o Icemon, que é meio azulado, e às vezes ele é bem marrom, quase da cor da terra, mas das duas formas é o mesmo Digimon, tá? Indo então para a descrição dele, é dito que ele é, como eu disse, uma forma de Gotsumon, que por alguma razão tem dados de meteoritos dentro do corpo dele, do minério que cobre todo o corpo dele. Ele é feito de um material muito duro, muito resistente, muito forte, que só existe no espaço. Então ele é muito forte de uma maneira até meio misteriosa, digamos assim. E daí os ataques dele são bem interessantes porque é dito que ele consegue emitir uma energia misteriosa cósmica, e ele usa isso para estar atacando. Inclusive ele tem um ataque chamado Cosmo Flash, mas ele também consegue invocar meteoros direto do espaço. Ele abre assim um portal de energia no céu e chovem meteoros em cima de seus oponentes, que faz sentido, né? Pelo nome dele, pelo que ele é. Então agora que a gente conhece ele, vamos para o segundo nível perfeito. O segundo Digimon de nível perfeito é um Gogmamon, que é um Digimon bem recente também e com um design incrível. Ele parece um golem enorme, é um Digimon muito grande. O corpo dele é todo feito de pedras e cristais muito incríveis. Então, muito interessante. O nome dele faz referência a uma mitologia que vem de Gog-Magog, um gigante lendário da mitologia do país de Gales. Então, bem interessante com certeza também. Daí, indo para a descrição dele, galera, a gente tem um Digimon minério, ou um Digimon mineral, com um corpo enorme. Disse que tem atualmente uma população pequena no mundo digital, e a sua maioria vive em solidão nas profundezas das cavernas. Quase nunca come de maneira convencional, em vez disso, ele acumula energia saindo de suas cavernas ocasionalmente, recebendo luz do sol através dos cristais que cobrem seu corpo, ou seja, ele se alimenta dessa energia, o que é bem legal, né? Tem muitas pessoas que conectam a luz do sol com cristais, eu acho que ele faz referência a essas coisas também. Então, o Gogmamon, super legal para essa linha evolutiva, vamos pro próximo. O terceiro Digimon de nível perfeito é um Volcamon, na minha opinião, um dos Digimons mais importantes da franquia Digimon, já vou explicar isso para vocês. Olhando para ele, ele parece um Digimon ciborgue, bem forte, bem musculoso, e ele tem também um boné na cabeça virado para trás com um V de Volcamon na frente. Ele carrega sempre um microfone na mão dele, porque a voz dele é muito poderosa, e nas costas ele tem um vulcão que quase sempre está em erupção. Então agora que a gente conhece ele, vamos pro nome dele e para a descrição dele. Volcamon vem de monstro vulcão, mas não só disso, vem também de monstro Volcano Ota. Volcano Ota é o nome de um dos designers e dubladores e produtores mais importantes da franquia Digimon até hoje, ou seja, ele é baseado em uma pessoa de verdade, o que é muito incrível também, uma pessoa importante para a franquia Digimon com certeza. E agora, indo para a descrição dele, é dito que ele é um poderoso Digimon ciborgue com um corpo enorme muito forte. Ele recebe o nome de Volcamon devido ao vulcão em suas costas. Esse vulcão entra em erupção sempre que ele ultrapassa seus limites, que ele fica tão animado que ele acaba explodindo tudo à sua volta. E o vulcão nas costas dele entra em erupção, ele explode também. E daí, além disso, não só é um grande adversário, também é um grande rival do Etemon. Então todo mundo conhece o Etemon, que também carrega um microfone com ele. Eles ficam lutando para ver quem tem a voz mais poderosa. E a voz do Volcamon é ensurdecedora. É tão forte como uma explosão quando ele começa a cantar. É dito que a atmosfera e a terra tremem ao mesmo tempo. Então com certeza muito incrível. Esse então foi o Volcamon. Agora a gente vai para o próximo. Nesse caso, então, nós teremos um Gigasmon ou Gigasmon, pronuncie o nome dele como vocês quiserem. Ele é mais uma vez um Digimon que apareceu lá em Digimon Frontier. Ele vem normalmente como evolução do Grotemon, do Grumblemon nesse caso, né? Bem interessante. O corpo dele parece um gigante com muitos espinhos de terra, né? De minerais, digamos assim. Muito poderoso, um Digimon enorme. O nome dele reflete isso. Gigasmon ou Gigasmon. Esse Gigas ou Gigas vem de gigante, então ele é um monstro gigante mesmo. E daí, indo para a descrição dele, é dito mais uma vez que ele representa um dos 10 guerreiros lendários, aquele que representa o elemento da terra.
E é dito que ele menospreza todo mundo porque ele é muito forte, muito enorme, e ele vê todos os seus inimigos como patéticos, e na maioria das vezes, quando ele tá lutando, ele acaba deitando onde ele estiver e bocejando, porque tudo é muito fácil para ele. Então a personalidade dele ficou ainda pior daquela que já tinha o Grumblemon antes dele, né? Ele subestima todo mundo porque ele é o mais poderoso, o extremamente forte, digamos assim. É dito também que o corpo dele, quando ele se formou, foi graças à pressão enorme gigantesca do ar, da atmosfera, junto com os minerais mais resistentes, e daí formou-se esse corpo enorme e super poderoso dele. E quando ele tá batalhando ou perseguindo seus inimigos ou presas, digamos assim, ele usa táticas extremamente violentas na maioria das vezes. É um Digimon muito difícil de se lidar dentro do mundo digital. Mas então, galera, esse foi o último Digimon aqui pro nível perfeito. Agora a gente finalmente vai partir para os Digimons do nível Mega. Chegando finalmente ao nível Mega, teremos mais uma vez 4 Digimons muito incríveis, muito poderosos. Eu vou estar falando de um por um com vocês. Começando pelo da esquerda, a gente tem o Bancho Golemon. Então, para aqueles que gostam dos Bancho, esse é um dos membros desse grupo. O corpo dele lembra mais uma vez um golem enorme, agora ele tem um estilo muito incrível, ele tem uma esfera meio que de energia, né, que brilha no peito dele, meio perto do estômago dele assim. Tem muitas pedrinhas que voam em volta do corpo dele, eu já vou explicar isso para vocês também. Ele leva uma capa dos Bancho nas costas, aquela capa azul característica desse grupo. O nome dele é bem simples, Monstro Golem Bancho. Esse Bancho, o que isso significa? Basicamente são rebeldes, de certa forma, que têm sua própria justiça. Aparecem muito em várias histórias de mangás, por exemplo. Então, muito legal esse grupo. Bancho Golemon é um dos membros mais importantes desse grupo, diria eu, porque ele é muito sério e tem um senso de justiça extremamente forte. É dito então na descrição dele que ele faz parte dos Bancho, que diferente do Golemon original que não tinha emoções e vontades, ele tem suas próprias vontades muito fortes, e ele impõe isso não só nele mesmo, mas em todos os outros em volta dele. Ele é muito durão, ele é muito firme, como uma pedra, digamos assim, né? Ele gosta de ficar em lugares inóspitos, extremamente perigosos do mundo digital, como a Montanha Infinita, para que ele treine e se torne cada vez mais poderoso dessa maneira. Mesmo ele sendo assim, ele gosta muito de proteger os seus aliados, seus camaradas. Então qualquer um que ele considere um amigo, ele vai proteger, não importa o que aconteça. Mas ao mesmo tempo, ele é do tipo que anda por aí sem ligar com as coisas que acontecem em volta dele. Então, reconheçam ele sendo um Digimon incrível e super poderoso, eu diria que um dos mais fantásticos do grupo dos Bancho. E essas pedrinhas que voam em volta do corpo dele, além de ajudar ele com seus ataques e tudo mais, vocês vão perceber que parecem uns bichinhos feitos de pedra. Eles acompanham o Bancho Golemon por aí, quase como se ele tivesse uma pequena gangue, digamos assim. É bem legal a gente ver como ele funciona, né? Os Bancho têm esse tipo de coisa mesmo. Agora que a gente falou dele, vamos pro próximo nível Mega. O próximo nível Mega é um Blastimon, um Digimon que apareceu pela primeira vez em Digimon Cross Wars, o Digimon Fusion, né? Ele tem um corpo enorme, todo coberto por cristais, tem algumas armaduras também, parece que ele tem as manoplas do Thanos em ambos os braços, tem uma capa escura muito grande nas costas. Lá ele era um vilão, apesar dele ter o atributo vacina, então bem interessante, né? O nome dele, Blastimon, vem de monstro explosão ou monstro explosivo, quase como uma dinamite explodindo. Isso se deve ao fato de que mesmo que esse corpo de cristal dele se exploda, ele ainda fica vivo. Nem se for só a cabeça dele assim, ele ainda fica vivo. O corpo dele é todo feito de cristais mesmo. Mas isso também se refere à personalidade dele, que é bem explosiva. É dito então na descrição dele que ele é um Digimon super pesado com um corpo mineral. É revestido com uma armadura de cristal que se regenera quando quebrada. E ostenta uma série de técnicas muito poderosas, pelo qual sua forma e movimento lentos é dito ser o epítome de uma fortaleza em movimento impregnável. Devido ao seu corpo e poder cintilante, ele intitula-se a mais bela e sublime criatura. Então, é assim que ele se considera, dá pra ver bastante da personalidade dele aí. Mesmo que ele seja lento, extremamente resistente, mesmo que ele seja só um ser feito de cristal, ele diz ser a coisa mais linda que existe. Bem interessante, dá pra perceber porque lá ele era meio que um grande vilão. Então, galera, esse foi o Blastimon. Vamos pro próximo. Temos então agora um Pyovolcamon.
Esse Digimon, na maioria das vezes sendo a evolução do próprio Volcamon, ainda se parece com um ciborgue, um robô, com uma armadura extremamente pesada e muito forte. Ele tem um cachecol, ele tem um cinturão de campeão, né? Muito incrível, porque a gente sabe que, apesar dele cantar antes, ele lutava muito bem, então agora ele se tornou campeão, digamos assim. Esse Digimon, chamado de Pyle Volcamon, ainda faz referência ao Sr. Volcano Ota, que já foi chamado de Pyle Volcano Ota também, então bem interessante. Mas também o nome dele se refere a vulcões, né, o Volca do nome dele, e esse Pyle vem de Pile Driver, que é um movimento usado em lutas profissionais. Então dá para vocês entenderem mais ou menos para onde ele vai com as técnicas de luta dele agora. Indo para a descrição dele, então, é dito que ele é uma das evoluções do Volcamon. E dizem que existem 7 tipos, então vai saber, talvez a gente conheça apenas esse até hoje. Onde estão os outros 6 tipos? Se eles existissem, eles iam estar nessa evolução correta também, com certeza. Mas continuando, possui um enorme poder e força destrutiva, e é muito versado em todo tipo de técnicas de combate, a começar pelas de luta livre profissional. À medida que ele foi evoluindo, seu corpo enorme original foi sendo ainda mais polido, transformando-o em uma forma inteligente, adequada para o combate corpo a corpo. Então luta muito bem dessa forma. Ele ainda tem vulcões nas costas. Ele usa esses vulcões que entram em erupção quando ele está nos seus limites para pegar impulso, para causar danos nos inimigos, extremamente poderosos. É sempre legal quando ele está usando todo o seu poder, você escuta aquelas explosões que tremem a terra e jogam chamas e fumaça para cima, saindo das costas dele. Então esse foi o Pyle Volcamon. A gente vai para o próximo agora. E o último Digimon de nível Mega será o Ancient Volcamon. Acredito que muitas pessoas estavam esperando que ele aparecesse aqui como nível Mega. Ele muitas vezes aparece mesmo porque ele é o Digimon Mineral Supremo. Pelo menos ele é visto dessa maneira até hoje, né? Ele tem o tipo Mineral Antigo. E o corpo dele é meio que uma mistura de um lutador de luta livre com um meteoro enorme, com um vulcão gigantesco em erupção nas costas dele. Na maioria das vezes é assim que ele aparece. O nome Ancient Volcamon, bem simples, faz referência ao Sr. Volcano Ota mais uma vez, aos vulcões, e esse Ancient vem dos Digimons antigos, daqueles que existiram na gênese do mundo digital, né? De um grupo muito importante. A gente vê isso na descrição dele, é dito que ele é um dos 10 guerreiros lendários que protegeram o mundo digital lá no grande passado e tudo mais. Daí então é dito que dentre os Digimons desse grupo, ele é aquele que tem maior poder destrutivo. E isso é muito incrível, porque todos eles são ridiculamente poderosos. É dito que dentro do corpo dele está sempre sendo produzido cada vez mais magma. E esse magma é a fonte principal dos poderes e habilidades dele. Inclusive as duas partes principais das habilidades dele, em primeiro lugar, é que ele gera antimatéria no corpo dele. E quando ele usa essa antimatéria para atacar, ele cria uma super detonação, né? Que gera uma supernova, um pequeno Big Bang, seja lá onde ele estiver. Então imaginem tamanha destruição, tamanho poder que tem os ataques desse Digimon. Faz sentido, né? A gente sabe o quanto ele se esquenta. O vulcão nas costas dele é o vulcão original, digamos assim, né? Então, super incrível. Ele deu origem a todos os Digimons minerais. Digamos que todos os Digimons minério que a gente viu nessa linha evolutiva vieram de um Ancient Volcamon. Nada mais justo que ele faça parte dessa linha evolutiva também. Mas então, agora que a gente chegou nesse Digimon, a gente finalmente vai dar mais um passo e chegar no nível acima do Mega. Chegando então ao Susanoo-mon, que já está aparecendo para vocês aí, obviamente que ele apareceria aqui, afinal de contas a gente teve o Ancient Volcamon. Susanoo-mon é normalmente resultado da fusão de todos os espíritos lá de Digimon Frontier e também dos 10 guerreiros lendários, então todo sentido que ele apareça aqui também. Ele é um dos Digimons mais poderosos que já existiram e existem no mundo digital. Ele é um Digimon Deus que representa Susanoo no Mikoto, o deus das tempestades na mitologia japonesa, aquele que consegue até cortar planetas e estrelas ao meio com certa facilidade. Um dos Digimons, como eu disse, mais poderosos, um daqueles que está lá no topo, um dos mais fortes que existem. Então fantástico, tá aparecendo o Susanoo aqui mais uma vez, e através dele, essa evolução correta termina. E então, Digi escolhidos, é isso para a evolução correta do Gotsumon. Não teve como deixar
esse Evolução Correta menor, todos esses Digimons ficam incríveis nessa linha evolutiva, todos eles meio que estão conectados, então eu queria colocar todos eles juntos para vocês aqui. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários então o que vocês acharam, todos os seus comentários são sempre extremamente importantes. Deixo um abraço muito carinhoso para todos vocês e aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui de escolhidos, até a próxima, tchau, tchau!